Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Pode ficar à vontade para adorar a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Amados, saudando o poder do Papai Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Convido o meu cordeiro a abrir o Santo Livro em 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 10 a 12. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Todos amém? Diz assim então a palavra do Eterno: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento. Aleluia. 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 Acredito que eu não vou ser muito longo na minha exposição, até porque eu quero passar um vídeo para os irmãos também. E eu queria que você, como todo momento de culto, tivesse a máxima atenção, a máxima reverência, entendendo a sua... Precisa botar agora no mundo, só para não te dar o sinal, né? Entendendo o privilégio que nós temos de estarmos reunidos nesse lugar. Aleluia. Paulo, ele está capacitando um jovem pastor. Timóteo possivelmente teria aproximadamente de 18 a 20, 25 anos no máximo, ou de 17 a 25 anos no máximo. Quando ele encontra Paulo ele prega para a família de Timóteo, prega para sua mãe, prega para sua avó. A avó de Timóteo já era cristã. Então Timóteo foi doutrinado desde a meninice ao Evangelho de Cristo. Timóteo não ouviu o Evangelho primeiramente da boca de Paulo, ele ouviu da boca da sua mãe, ele ouviu da boca da sua avó. Então é interessante que às vezes nós vamos pregar para a nossa família, nós vamos pregar para os nossos filhos. Eu, por exemplo, toda segunda-feira faço um culto doméstico na minha casa, isso há anos já. Isso há anos. Nós fazemos um culto doméstico. Fazemos um culto doméstico, temos um lanche logo após. Não é geralmente um jantar tradicional, é geralmente um lanche em que as crianças elas dão ali a sugestão do que elas querem, dentro do nosso orçamento, logicamente. E nós temos esse momento de culto, onde eu, como sacerdote da minha casa e profeta do meu lar, tenho a responsabilidade de ensinar os meus filhos no caminho que se deve andar. Eu ensino no caminho, se eles vão ficar no caminho ou não, isso cabe a eles, e a soberania do Senhor. Porque é interessante que a avó de Timóteo pregou, e ela ensinava também a sua filha. Mas quem ganhou a filha da avó de Timóteo não foi a avó, foi Paulo.
eu aprendo o seguinte: a vida que nós vamos semear, mas serão outras pessoas que vão colher esses frutos. A semente está ali, nós vamos regar aquela semente. Outros chegarão e permanecerão nesse processo de regar, mas vão colher. Quem colheu Timóteo foi Paulo, não foi a avó. Paulo chegou e colheu a mãe de Timóteo e Timóteo. E Paulo, ele não mede palavras para ensinar a Timóteo o que é o Evangelho. Ele passa o Evangelho como ele é: puro, cristalino, denso, profundo e eternal. Então eu não sei em que momento os meus filhos irão se converter a Cristo, ou se eu terei esse privilégio. Eu não sei. A minha responsabilidade é ensiná-los. Ensiná-los como o Evangelho é. E não é da maneira que nós vemos. Na sua grande maioria é especial na nossa nação. Não é. Porque eu vou falar de uma das marcas, ou as principais marcas do povo de Deus. E uma delas, em especial, é a perseguição. E absorva isso com muito carinho, amado. O que eu vou pregar hoje não é o fato de nós não estarmos passando isso. Isso não significa que nós não somos cristãos ou menos cristãos de quem está passando. Não é isso. O que eu quero passar para vocês é a conscientização da fé da qual nós professamos e, quiçá, vivemos, se é que vivemos. Então, vamos lá. O fato de não acontecer não significa que você não é. Mas se acontecer e você permanecer, perseverar, isso vai caracterizar o seu cristianismo, o seu nível de evangelho. Porque o que é perseguição? O que é perseguição? Sofremos perseguição? Logicamente não. A perseguição é o ato ou o efeito de perseguir, atormentar, oprimir, violentar, inquietar, causar sofrimento e assombro. Isso é perseguição. É tirar da zona de conforto, é te remover do seu reduto, é tirar você do ambiente em que você está confortável. A perseguição te remove do ambiente de conforto, porque faz com que você peregrine e vá para um lugar no qual você jamais imaginaria ir, mas para se resguardar da perseguição, você vai. Isso é perseguição. Segundo o último censo do IBGE, escute isso aqui, que foi datado em 9 de junho de 2022, 87% dos brasileiros se consideram cristãos, só 13% outras religiões. Você consegue concatenar isso, gente? E logicamente que esses 87% está envolvido aqui também a Igreja Católica, as inúmeras denominações, as tradicionais, mas inúmeras outras denominações. Irmão, qualquer biboca tem uma igreja. Isso não estou criticando não, até porque nós somos uma igreja numa garagem. Mas hoje qualquer biboca tem uma igreja. E será que é a igreja? Será que de fato nasceram de Cristo? Será que realmente nasceram de novo? Paulo aos Gálatas 4:19 fala assim: filhinhos, por quem de vós sinto dores de parto, até que Cristo
Cristo seja gerado em vós. Então, o parto normal é algo violento, amado, sangrento, assustador. Há vídeos de pais que desmaia. A mulher que ganha é o cara que cai. As dores de parto são dores absurdas. Haja vista quem passou sabe como é que é. Então, como é que pode a nossa nação, gente, independentemente de ter um percentual grande do catolicismo, independente, que o percentual, se não me engano, do catolicismo é cerca de 40, 44, e de protestantes 22 a 25. Mas independente, se considera, se professa, deveria andar como Jesus andou. Está escrito assim. Está escrito assim na primeira epístola de João. Então, 87% dos brasileiros se identificam como cristão. O Brasil é um ator principal no cenário da cristandade mundial, gente. A gente não tem noção, não, gente. Só para você ter noção, esse dado aqui, que o Brasil é um ator principal, o Brasil só está em segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos, no percentual de cristãos em sua nação. Os Estados Unidos, cerca de 253 milhões se consideram cristãos, e o Brasil, 185 milhões se consideram cristãos. O Brasil só perde para os Estados Unidos. Quando você pega um número um pouco mais macro, maior, dos países com maior número, aí já é específico, de cristãos realmente, aqueles que professam a Jesus, que creem em Cristo, remove o catolicismo, cristãos genuínos, bíblicos, canônicos, cristocêntricos, ou deveriam ser, pelo menos. Quando você pega um número maior, já nessa observação, de 60 países, uma lacuna de 120, mas eu peguei a principal, o Brasil está em quarto. O primeiro é os Estados Unidos, com 47%, a Nigéria com 33%, a China com 9% e o Brasil com 25%. Daqueles que professam a fé genuinamente. Nesse país gigantesco, de dimensões continentais. Agora, cadê a marca desse povo na nossa nação? Cadê? E uma delas, da que eu estou pregando aqui, serem perseguidos por causa da fé. Volto à fala que eu disse no início. O fato de não estarmos passando não significa que não somos. A questão é: estamos preparados para que, se porventura vier a passar? Eu estudando e estava ali até agora ainda, concatenando meu cérebro, explodindo, concatenando essas ideias. Desde essa semana toda, hoje, na parte da manhã, da tarde, ainda ali, eu vi que a Bíblia, desde o início até o final, o povo de Deus é perseguido. Há momentos de paz, quietude, tranquilidade, porque ninguém aguenta viver assim, e Deus sabe disso. Há momentos de paz, de tranquilidade, de quietude, em que a gente vive uma verdadeira bonança. Mas invariavelmente Paulo disse: mas também todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E Paulo disse mais para Timóteo: tu, porém, Timóteo, tu aqui, é eu, você, nós, tens seguido a minha doutrina. A doutrina, o seguir a doutrina, seguir a palavra, seguir a Bíblia, levará a esse fim. Não é que não vai, vai levar. Então ele diz: tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Ou seja, eu tenho a teoria, eu tenho os documentos, eu tenho a orientação. Quando eu encaixo a orientação, a doutrina na vida, ela se manifesta, ela se torna real. O Evangelho se torna vivo
quando eu pratico o Evangelho, quando eu sigo a doutrina, eu mudo o modo de viver. É isso que ele está ensinando Timóteo. Intenção, ou seja, a mente muda. Fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Aí ele vai citar para Timóteo, em ambientes em que Paulo viveu situações de perseguição. Ele diz: tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Lembra que foram essas cidades que eu ensinei aqui? Em Gálatas, capítulo 1? Foi lá. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. A gente está falando de alguém que morreu decapitado, tá? Mas o que ele disse? O Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É um fato. É um fato. Aí eu fui colocando aqui alguns exemplos. Por exemplo, Adão e Eva, perseguidos pela serpente. Já começa aí. Aí você vê Moisés, perseguido por Faraó. O povo de Deus, perseguido por Faraó. Você pega os hebreus, perseguidos por inúmeras nações na história. Exemplo de nações que perseguiram os hebreus. Você vai ver os filisteus, famoso povo filisteu, os amonitas, os edomitas, os amalequitas, os amorreus, os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os perezeus, se tornaram arqui-inimigos de Israel ao longo da história. Todas essas nações aqui perseguiram Israel, todas, de maneira intensa, ferrenha, mortal e letal. Fora os grandes impérios, que ao longo da história também perseguiu o povo de Deus. Foi o Império Assírio, Persa, Grego, os Seleucida, os Romanos. E foram violentos em seu padrão de perseguição. Do que falar do terrível Holocausto judeu. No ano de 1941 a 1945, que marcou a história. Coisas horrendas e terríveis. Do que falar do período medieval, amado, que perseguiu de maneira cruel e violenta o povo de Deus, simplesmente por professar a fé em Jesus. Aí você pega nomes em específico: Elias perseguido por Acabe e Jezabel, Eliseu perseguido pela Síria, Davi perseguido por Saul, Jeremias perseguido pelos príncipes. Porque Jeremias profetizou aquilo que eles não queriam ouvir. Foi preso, encarcerado. Olha o que a Bíblia diz acerca de Jeremias. Jeremias 37, 13. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selamias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges dos caldeus para os caldeus? E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvido, e assim Jerias prendeu a Jeremias e levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram. Feriram aqui a dar um murro no rosto de um homem de Deus. Feriram a ele e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinham transformado em cárcere. Ou seja, pegaram uma estrutura, uma casa, e transformaram ela numa espécie de prisão. Enquanto pôs Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Você pega no capítulo do versículo 1, Jeremias 37, você vai ver detalhes ali tremendo. Do que falar de Neemias sendo perseguido por Sambalate e Tobias, porque Neemias simplesmente queria reconstruir um muro que foi assolado, e o povo passando fome, penúria. E aí, quando Sambalate e Tobias viu que Neemias estava ali reconstruindo aquilo que o império das trevas destruiu, se levantou uma outra perseguição. Sambalate e Tobias, Neemias capítulo 4 fala sobre isso. Do que dizer de Jesus? Perseguido pelo seu próprio povo. Os discípulos de Cristo, perseguidos pelos judeus.
Os apóstolos perseguidos pelo Sinédrio, Estevão perseguido pelos líderes da sinagoga. Um jovem, Estevão deveria ter entre 17 a 20 anos no máximo. Estudos apontam para isso. Um jovem. Mas a Bíblia diz que esse jovem não estava vazio. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, amado. E não temeu a nada e nem a ninguém, amado. Atos 6:8, a Bíblia diz de Estevão. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, dos quais eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O texto continua em Atos capítulo 7, 51, já no final. Homens de dura cerviz, a Estevão já exortando esses homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. O que Estevão está falando? Olha só, vocês não estão resistindo a mim, vocês não estão resistindo à minha palavra, vocês estão resistindo ao Espírito Santo de Deus, que está querendo convencer vocês do pecado, justiça e juízo. Vocês são incircuncisos de coração, vocês são ruins de ouvir. Assim vós sois como vossos pais. Por quê? Boa parte do povo que saiu do Egito morreu no deserto, porque não deu crédito à promessa de Deus, murmurou. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmão, para uma quantidade de pessoas rangir os dentes, alguém ouvir, imagina a fúria, imagina o ódio, imagina a espécie de manifestação demoníaca em que aqueles homens dotados de fúria, porque é uma manifestação do diabo. Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás desceu à terra com o quê? Com ira, com fúria, porque ele resta pouco tempo. O ato de Estevão começar a pregar, exortar e confrontar, levou aqueles homens no estado de fúria, de ira, a ponto de rangir os dentes contra ele. Tipo assim, eu vou falar, eu vou arrancar a cabeça desse garoto, vou matar ele. E olha aqui, mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos, remeteram unânimes contra ele, e o expulsando da cidade apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentiu na morte de Estevão. Porque ele também era alguém que era um instrumento de perseguição da igreja. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição. Ou seja, eles não satisfizeram com a morte de Estevão. Não foi o suficiente. Matar Estevão daquela maneira não foi o suficiente. Eles falaram: nós vamos assolar a todos quanto professam a fé em Jesus. E naquele dia fez-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram lá. Mas toda a igreja, jovem, homem, mulher, crianças, velhos, foram dispersos. Tiveram que deixar suas casas, seus trabalhos, dinheiro, recursos, história, por causa da perseguição. Já no capítulo 8, o perseguidor se torna perseguido. Paulo tem um encontro com Jesus, Jesus o transforma, e agora ele se torna instrumento de ser perseguido por causa da fé. Então ele sabe muito bem o que é perseguir e ser perseguido. E ele ensina isso a Timóteo. E você sabia que Timóteo ficou preso? Quem sabia que Timóteo ficou preso na Bíblia? Talvez ninguém se lembra, né? Timóteo ficou preso. Tu tem seguido a minha doutrina.
meu modo de viver. Paciência, fé, longanimidade. Quantas perseguições sofri, em Icônio e Listra, mas todas elas o Senhor me livrou. E todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Timóteo viveu de maneira digna e ficou preso por causa da fé. Documento bíblico que prova, Hebreus capítulo 13, versículo 22. Rogo-vos, porém, o autor de Hebreus, que alguns teólogos até acham que é o próprio apóstolo Paulo. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Timóteo ficou preso, foi solto. Aí você acha que ele cometeu algum crime para ele ter sido preso? Não. Foi por causa da fé. A fé. Então o povo de Deus, ele tem grandes marcas. Marcas profundas, densas, evidentes. A principal delas é o amor, por exemplo. Jesus Cristo disse: nisto todos vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se eu não me engano, João 13, 34 ou 35. Nisto todos vão conhecer. Por quê? Que vocês são meus discípulos. Como, Jesus? Se vocês amarem uns aos outros. É uma grande marca do povo de Deus, é o amor. Marcados pela fé. Uma fé a ponto de entregar a própria vida. O modo de viver é diferente. Quando o povo sai do Egito, Deus fala para ele por boca de Moisés: vocês não serão como as outras nações. Não imiteis nem o modo de viver, nem suas vestes, porque vocês são um povo santo, separado. Então o modo de viver é uma marca do povo de Deus. A longanimidade, a paciência, a paz. E eu sei que a paz depende do outro. Romanos 12, 18 diz: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. No que depender de você. Agora o outro a gente não tem como controlar. Mas o povo é marcado pela paz. É um povo pacífico. O povo de Deus é um povo pacífico. É marcado pela perseverança. É um povo resiliente, de gana, de fibra, de persistência, a ponto do salmista dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ele não se abala, mas ele permanece ali para sempre. Uma marca do povo de Deus. Agora, uma das marcas que não se prega é a marca da perseguição, das aflições. E ela é clara nessa escritura, de Gênesis a Apocalipse. Eu citei, né? Eu coloquei aqui, mas citei, é de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse 12 diz que a serpente vai perseguir a mulher, que é a igreja. Gente, vai acontecer, gente. As escrituras nos apontam isso. Essa nossa paz, essa nossa liberdade, ela tem prazo de validade. É por isso que eu disse: aproveita essa oportunidade para glorificar a Deus, para viver para a glória de Deus. Exercite o seu homem interior, ganhe musculatura, ganhe estrutura espiritual para resistir os intempéries que a luta, que a vida nos apresenta. Antes de Jesus, as bem-aventuranças, olha o sermão do monte de Jesus, como é que ele começa? Olha como é que ele começa o sermão do monte. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu disse Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel. Em Mateus capítulo 13, ele ensina a parábola do semeador, e ele diz algo interessante. Ele diz, Mateus 13, 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, o pé do caminho é, a pessoa ouve, não entende. Satanás percebe que ele não entende a palavra, que ele não aceita, que ele não compreende, que a mente dele fica bloqueada. Satanás, ele vem como uma águia, uma ave de rapina, uma ave de rapina, ou seja, um animal que come coisas pútridas, vem rapidamente e arranca a palavra do coração, tira, porque ele sabe que a palavra é um instrumento de libertação, de salvação. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E olha o que a Bíblia diz: e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quando chega a luta, a perseguição, a rejeição, a adversidade, ele se ofende e abandona a fé. E abandona a fé. Ele fala, não, se for para ser cristão assim, eu não quero. Não, assim não. Eu quero ser afanado, exaltado, pagiado, querido, amado. Eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser criticado, eu não quero ser injuriado, mal falado, só porque eu sou um cristão. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, Estevão 7, 8, 9, 10, 11, o 12, Pedro preso e Tiago decapitado. O pau está atorando, gente. E a igreja é cheia do Espírito Santo. O pau está atorando, firme. Mas olha a resiliência, irmão, isso aqui me encantou. Olha a resiliência da igreja, mano. O que me deixa assim entristecido é que hoje, que por qualquer coisa, as pessoas abandonam a Cristo, deixam Jesus, saem do caminho, rejeitam a fé. Gente, irmão, o que seria você ter que deixar a sua casa, o local que você trabalha, vivendo a provisão de Deus, gente? Porque a gente se garante no nosso dinheiro, naquilo que está na nossa conta e naquilo que a gente faz. A gente não crê piamente que Deus pode promover as coisas. Só vai experimentar isso quem de fato passar pelo crivo das tribulações, da dependência absoluta de Deus. Quando você pega Atos do capítulo 2 até o 11, em nenhum versículo aparece que os discípulos eram chamados de cristãos. Só no 11 aparece. Olha como é que é o cenário. Atos 11, 19 em diante. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Note que a luta, a angústia, por um momento, os refreou. Eles falaram simplesmente com os judeus. Mas o salmista, e é muito evidente isso, quando o salmista fala, criei, por isso falei, é incontrolável. Um cristão está numa empresa, 1 ano, 2, 10, 15, 20, ele nunca ter professado a sua fé ali. Não tem como. É impossível. É você querer tirar as listras da zebra. É você querer tirar as pintas do leopardo. Não tem como. As listras do tigre. Não tem como. Não tem como. É natural dele.
começaram a falar aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu no Senhor. Ou seja, em meio a perseguição, luta, tribulação, necessidade, o Evangelho de Deus continua a crescer, amados. Pessoas continuam se convertendo e recebendo a Cristo em meio à tribulação. Meu Deus do céu. E grande número creu. Aí eu entendo que nós estamos crescendo em número e não em essência. Porque as pessoas não estão passando pelo caminho estreito e porta apertada. O caminho está aberto. Eu vi hoje um pastor da Lagoinha, ele falando um vídeo. Se me convidarem para uma balada, eu vou e vou ficar amarradão. Que é isso, gente? Que é isso? Ou se me convidar para uma balada, eu vou e vou amarradão de boa. Que é isso, gente? E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos. Exortar aqui no grego aqui, não é como eu estou fazendo com vocês hoje. Eu estou fazendo as duas vertentes de exortar: espremer e encorajar. O grego aqui no original é encorajou. Quando Barnabé chegou lá e viu, e ele se alegrou, ele encorajou aqueles cristãos a permanecerem na fé, a ficarem da mesma maneira, a não recuarem do Evangelho. O texto continua: e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha o contexto original grego. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Continua crescendo. E partiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Outra versão, uma multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Só depois de toda essa história, de todo o sangue derramado, de toda a perseguição, aflição e luta, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por causa dessa marca de perseverança, de resiliência, de serem perseguidos e permanecerem. Não negou. Atos 13:48, os gentios ouvindo isto alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo. Agora Paulo está sendo esse instrumento de perseguição, e Barnabé de ser perseguido, e os lançaram fora dos seus limites, e sacudiram, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Foi um episódio que Paulo é quase morto, que ele é apedrejado. O apedrejamento não é nessa pedrinha de linha essa pedrinha que a gente vê na linha do trem, não, tá? Aquelas pedrinhas que a gente sai da escola e vai pegando. Aqui, a pedra. Aqui umas pedras assim, para confirmar que o cara está morto, taca assim em cima. Mas, de alguma maneira, há quem diga que o apóstolo Paulo morreu nesse apedrejamento, e Deus o ressuscitou ali, que falou: ainda não é a tua hora, tem outras cidades para você visitar, ó glória, tem outros povos de Deus para serem ganhos através de você, Paulo. Não vai ser agora em que a morte vai dominar você. E Deus tomou o apóstolo Paulo. Aleluia. Então, qual é a real situação da igreja global, mundial? Eu tenho acompanhado alguns noticiários que têm acontecido, em especial na janela 1040, que é a janela que fica na linha do Equador, 10 graus acima, uma longitude de 40, por isso a janela 1040, acima da linha do Equador, de 10 por 40.
que é um quadro que pega ali boa parte da África, da Ásia, a Eurásia, a Índia, Japão, China, Rússia, os Filipinos, só esses ambientes de hostil à fé cristã. E alguns países da África hoje está sofrendo uma perseguição violenta. Segundo a estatística atual, estima-se que na África são 40% de africanos cristãos, 32% muçulmanos e 25% de religiões tradicionais, que são de matriz africana. E esses, eles intentam contra os servos do Senhor. Países tais quais, agora, 2025, a Nigéria, a República Democrática do Congo, Uganda, Níger, Mali, Burkina Faso, Camarões, República Centro-África, fazem parte dessa lista mundial de perseguição. Que é uma realidade agora. Eu postei um vídeo no canal que a gente vai ver, eu só vou ler aqui uns textos aqui, depois a gente vai ver esse vídeo aqui, só para que vocês possam ter uma noção daquilo que eu estou falando. E depois eu vou juntar esse vídeo com essa mensagem aqui para ficar uma coisa só. Quem quiser assistir só o vídeo, vai assistir só o vídeo. Quem quiser assistir a mensagem e o vídeo, irão assistir. Link na descrição do canal Portas Abertas e do canal Maria Lúcia ou Clara. Depois eu edito e coloco o nome exato ali, me fugindo aqui na memória. Que surpreendentemente o canal dessa menina, até a última vez que eu vi, tinha 25 inscritos só. É só os parentes dela. E ela posta só vídeos assim. Posta um vídeo de futebol quando ver quantos inscritos e seguidores que tem. Posta um vídeo da Anitta ou de qualquer porcaria que está aí. Desculpe a palavra. Milhões de seguidores. O bispo, esse bispo aí que fica mandando carneiro para os outros, pulseirinha aí. O maior canal do mundo do Brasil. Acho que está maior do que o de Anitta, o canal dele. Mentiroso, falso profeta. Canal da menina, 25 inscritos. Como é que pode isso? Canal da nossa igreja, não chega a 1000 nunca. Há uma estrutura espiritual que não quer que essas coisas saiam, que avance, que ganhe o mundo, que acesse as pessoas. Os noticiários não vão falar disso, não vão mostrar isso. Os pastores midiáticos, eles não falam sobre isso, porque eles têm medo, eles falam, vão assustar o povo. Vai assustar quando a perseguição bater na tua porta, amigo, e você não sabe o porquê. É isso que vai assustar. Agora, quando você está consciente espiritualmente, você está pronto para resistir. Então nós somos marcados pela perseguição, mas a fé também está conosco. Então há em nós um cântico, um hino de vitória. Que independentemente da aflição, da luta e da dor, nós cremos na vida eterna, mano. E a morte não é o último. Não é o último estágio. Olha o hino de vitória que Paulo canta, Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia. E a Bíblia, se a Bíblia é verdade, e se você está hoje aqui, e eu aqui, significa que o Senhor te livrou de alguma coisa, eu não sei de que, mas te livrou. Aleluia. Nós somos entregues à morte todo dia, está escrito.
fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura é demônio, Satanás, o império das trevas, não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não vai. Porque o justo viverá da fé. E se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É a fé que guia, que sustenta, que dá base, que dá coragem, que dá ânimo para vencer os intempéries. 2 Tessalonicenses, eu já estou acabando. 2 Tessalonicenses 1, 3 em diante. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Olha o que Paulo está adorando a Deus e agradecendo. Vamos ver. Como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições, sempre no plural, e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado aos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. A igreja de Tessalônica começou a crescer. Aí Deus fez assim, ó, vou passar a peneira para saber quem é e quem não é. Perseguição. E o povo, ó, firme, aguentando. Aí escreveram para Paulo, falando, Paulo, o pau está atorando aqui. Quando que a gente vai ser socorrido pelo Senhor? Ele falou, calma. Isso é prova do juízo de Deus. Que ele vai dar paga à retribuição, os que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, consolo e tranquilidade. Quando, Paulo? Daqui um mês, 2, 1 ano, quando se manifestar o Senhor Jesus. Jesus se manifestou? Voltou ainda? Aquele povo padeceu, ó. Deus deixou de amá-los porque deixou eles padecerem? Deus deixou de amar o apóstolo Paulo porque deixou ele ser decapitado? Deus deixou de amar Pedro porque Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo? Deus deixou de amar Estevão? Pelo contrário. Daniel, Sadraque, Mesaque, Daniel não, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha, mas falou para Nabucodonosor, pode lançar alguém, não precisa tocar, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, nós não se encurvaremos a sua estátua. Aí eu gosto sempre de falar, aí o crente Neymar, ele se rende, Arthur Job. Ele se rende, facilmente, mas ele bota a faixa. 100% Jesus. Sou de direita, sou reformado. A fornalha ele aguentaria? Não aguenta nada. É um boneco. Devemos ter essa consciência. Paulo escreveu à igreja de Filipenses 1, 29. Mas quanto a vós, o que foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também a padecer por ele. 1 Pedro 3,12 em diante diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados.
E não temais com medo deles, nem vos perturbeis ou turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão e esperança que há em vós. E eu termino aqui, minha irmã. Acha o vídeo, por favor. Uma das últimas palavras de Jesus antes de ser crucificado. Em João 16, ele disse isso aqui. E é o que está acontecendo agora. João 16, 1 a 4 diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer o serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, que hora? A hora de expulsar da igreja, a hora de perseguir a igreja, a hora de matar a igreja. Ele está falando, se escandaliza, não, estou avisando. No treme não, vocês foram conscientes. E temos dito isso, que assim quando chegar aquela hora, vos lembrei do que já vou tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. O que ele está falando? Eu vou partir. Então antes de partir, vou deixar vocês conscientes. Mas quando acontecer, não se escandaliza não. Porque eu avisei. Eu instruí. Eu passei a doutrina. Agora viva a doutrina. Sigam minhas pisaduras. Porque todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos assistir. Grupo de louvor, por favor. Quem precisa mais de oração? Nós ou eles? Pastor, por que o senhor colocou esse vídeo aí? Por que o senhor está falando sobre isso? Primeiro que não foi para comover ninguém. Para quê? É só para te conscientizar acerca da fé cristã. De irmãos nossos que estão comendo 3 meses, como ela disse ali, sopa de leitilha. Um outro pastor em Burkina Faso, ele está comendo sopa de milho, milho frito, milho assado, sopa de milho, porque é o que tem. Aonde ele está? Confinado. Porque se o exército chegar ali, o exército islâmico chegar ali, eles têm que sair dali. Se ficar, vai morrer. As meninas, como ela disse, são pegas e servem de escravos sexuais para os soldados, são obrigadas a casarem e ficam lá. E olha o nível de fé. Torno a repetir. O fato de nós não vermos isso não significa que não somos. A consciência que eu quero trazer é: estamos preparados para. É uma reflexão que devemos fazer acerca do nosso cristianismo, acerca da fé que professamos ou do evangelho que vivemos. Que possamos fazer a diferença, que possamos ser sal, ser luz, possamos servir ao Senhor, aproveitar os momentos e oportunidade que temos de adorar a Deus, os momentos de culto. As cartas do Apocalipse foram lidas nas cavernas, em sepulturas, porque em sepultura ninguém entrava, porque era considerado um lugar impuro, né? Então os cristãos se esconderam ali e as cartas conseguiram chegar lá. E eles lá liam. Imagina o pastor lendo ali a carta a Éfeso, meio com receio, meio com medo. A Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, lendo ali, meio com temor. Então devemos aproveitar a oportunidade de buscar a Deus com intensidade, amar a Deus de verdade, a se entregar a Cristo com integridade, com fidelidade.
não sermos como a maioria, ou servirmos de escândalo, de notícia. Se for para padecer, que padeçamos como cristãos, como servos, que possamos ter o espírito e a coragem do apóstolo Paulo, que diz: combati um bom combate, completei a carreira, eu guardei a minha fé. Agora me está preparada a coroa da justiça, qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Tombou, mas tombou como guerreiro. Tombou, mas tombou como homem de Deus. Tombou na terra e recebido nos céus, e hoje vive para todo sempre. Mas foi fiel até a morte, perseguido, mas por causa da fé. Se nós quisermos viver piamente em Cristo Jesus, isso vai acontecer. Vai acontecer de repente na empresa, na escola, no meio da família, dentro da própria igreja. Que o irmão está buscando. Para que isso? Para que esse glória? Para que assim adorar levantando a mão? Por que está chorando? Foi Levi que estava falando comigo ali, o pastor Elvis, na live lá. Disse: quem vai para o céu? Aí o pessoal me colocou: amém, amém. Aí, que isso, gente? Quem vai para o céu? Aí o irmão lá: glória a Deus! Aí eu disse: não foi assim, não. O cara deu um brado, meu irmão. Quem vai para o céu? Glória a Deus! Tipo assim, eu vou, meu irmão. Quer ficar murcho, borocochô aí? Problema de vocês. Eu vou. É uma coisa boa que o pastor Marco Feliciano fala: se subir só duas pessoas para o céu, eu sou uma, quem é a outra? Como quem diz: eu sou o primeiro, quem vai depois eu não sei. Como quem diz: eu quero ir. Eu quero ir. Olha, essa mensagem é para te encorajar a viver um evangelho genuíno, sem máscara, sem farsa, mas com resistência, resiliência, com musculatura espiritual, sem engano. E eu, como pastor, tenho essa missão de alertar vocês. O Espírito me alerta, eu alerto vocês, para que possamos ter ali a resistência devida. Como é que eu faço isso, pastor? Buscando a Deus com intensidade, servindo a Deus com fidelidade, para que, se Ele vier, se nós partirmos, estaremos com Ele. Amém? Fique de pé comigo, você que pode, em nome de Jesus. Grupo de louvor, por favor. Esse é o canto dos fiéis, amado. Esse é o canto daqueles que encontrarão o Senhor, que vão permanecer firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Vamos orar nesse Deus agora. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor nessa hora, Deus, em oração, suplicamos o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Os momentos, ó Deus, em que vivemos de maneira relaxada, de maneira displicente, os momentos, ó Deus, em que negamos o Teu nome ou professamos o Teu nome em vão, que falamos chocarrices, que não fomos sal, nem muito menos luz. Tenha misericórdia de nossas almas, Senhor, e nos aperfeiçoa na nossa pouca fé. Faça de nós valentes, homens e mulheres corajosos, ó Deus, que serão, ó Deus, semelhantes a Cristo, seguir os passos de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: no que nos foi concedido a Cristo, não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Deus tinha
louvamos, ó Deus, pelo privilégio, pela liberdade que temos de te adorar, de te bendizer, de te cultuar, ó Deus, de carregar uma Bíblia debaixo do braço, de podermos postar nas nossas redes sociais que somos servos de Deus, que temos a liberdade de pregar a palavra de portas abertas, temos a liberdade, ó Deus, de evangelizar na rua, na praça, em qualquer lugar. Temos a nossa liberdade de culto ainda preservada. Que possamos ser gratos ao Senhor por essa oportunidade. E que possamos fazer dela uma oportunidade real e verdadeira. Por isso, Espírito Santo de Deus, penetre no coração, Deus, dos teus filhos que aqui se encontram nessa noite. Pai querido, encorajando, trazendo ânimo, coragem, fé e intrepidez para vencer os desafios da vida. Ó Deus, para aqueles que são perseguidos no seio familiar, dê coragem, dê sabedoria, dê força. Naquele que se encontra com pouca fé nesse momento, renove a fé. Faça com que ele voe com asas de águia, como disse o profeta. Que ele encontre descanso no Senhor. Espírito Santo de Deus, auxilia a nação brasileira, Senhor. Deus, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia da nossa nação. Ó Deus, diz a tua palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Ah, Deus amado, santo, vivo e verdadeiro, que a nação brasileira venha se arrependendo dos seus pecados. Ó Deus amado e santo, vai tocando as lideranças da nossa nação. Ó Deus, opera com constrangimento, com transformação, cooperar no teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus amado, utilizar todos os recursos a nosso favor, para que o teu reino avance, Deus, para que o inferno venha ser saqueado e o céu possa ser povoado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, porque é uma promessa que diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, e isso não vai acontecer, Senhor. O inferno e o céu, o inferno e o diabo não terá vitória contra a igreja, Senhor. A igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa, a igreja é santa, a igreja é gloriosa, a igreja de Cristo, a igreja é poderosa, oh glória. Por isso, Deus Santo, vai incendiando, Senhor, os santos da última hora. Renova o teu Espírito Santo, Deus. Batiza com o teu Espírito. Inflame, Senhor, os profetas da última hora. Inflame, incendeia, Senhor, as mulheres santas da última hora. Que possamos voltar aos joelhos, às madrugadas de oração a fio, ao jejum, ó glória. Renúncia, Senhor. Que possamos aniquilar a nossa carne. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a fé que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não torna a graça de Deus em vão. Vai tocando, Senhor, os jovens dessa geração. Vai transformando, Senhor, esses jovens, Senhor, a semelhança de Estevão, como era Davi, que enfrentou Golias, que enfrentou o leão e o urso, que foi perseguido, ó Deus, mas que continuava firme e constante, ó Deus, crendo que o Senhor era poderoso para o guardar. Toque nesses jovens como o Senhor tocou em Daniel, Senhor, que não se contaminou com o manjar do rei, com o manjar do mundo, da Babilônia. Ah, Deus, guarda o Enzo. Ah, Deus, guarda o Gabriel, a Nicole, a Nathalie. Guarda, Senhor, as nossas crianças. Guarda, Senhor, guarda. Guarda. Em nome de Jesus, Senhor, guarda. Guarda nossos filhos, que eles venham crescer na graça e no conhecimento e no poder do teu Espírito Santo, que eles venham ter a fé, Senhor, se porventura forem entregues aos nossos inimigos, Deus, não negar o teu nome. Revista nossos filhos do teu Espírito Santo, Senhor. Guarde na escola, a Deus, que essa ideologia maligna, profana, diabólica, Deus, não venha tomar a mente de nossos
tentação, essa lascívia, essa concupiscência, nós repreendemos pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Toma-nos, toma-nos, derrama os tons do Teu Espírito sobre nós. Nós queremos, Senhor, para o aperfeiçoamento da Tua igreja, para o avanço do Teu reino. Nós queremos o Teu poder, nós queremos o Teu Espírito, nós queremos o avivamento, nós queremos o derramar, nós queremos a chuva serôdia, nós queremos, Senhor, nós queremos ser cheio, nós queremos, Senhor, nós queremos pegar os patrulhando, queremos expulsar os demônios, queremos furar os infernos, nós queremos, Senhor, nós queremos ganhar a nossa família para o Senhor, nós queremos ganhar nossos filhos, a nossa parentela, nós queremos. Incendeia, Jesus, inflame, toque nas mãos, na boca, nos lábios, nos ouvidos, nos pés dos teus filhos. Espírito Santo, tome, lança por terra toda a cadeia maligna que tem aprisionado pessoas nesse lugar, nessa hora. Caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja libertação, quebra de cadeia, maldição hereditária, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda palavra maldita, olhar de contenda, inveja e fúria, caia por terra em nome de Jesus. Feitiçaria, seja qualquer coisa que for que Satanás tenha arquitetado contra a tua igreja, não prevalecerá. Porque contra Israel não vale encantamento, não adianta fazer trabalho, feitiço, não adianta. A igreja vai continuar marchando, a igreja vai continuar caminhando, a igreja vai continuar avançando. Ah, Espírito de Deus! Santo Deus, continua revestindo os anciãos dessa casa. Ó Deus, traga o renovo. Ó Deus, traga o refrigério. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, continua conferindo graça, Senhor, a irmã Genilson, Lota, a irmã Sandra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a irmã Tereza. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Deus, ao irmão José, ó Glória, vai restaurando, Senhor, a alegria. Ó Deus, o ânimo, a força. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, transforma o lamento em baile, a tristeza em alegria. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, traga de novo a alegria da salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tu és poderoso para operar o impossível. O impossível. Nessa hora colocamos diante do Senhor, Deus, os enfermos, os acamados. Ah, Deus, enfermidade oculta, nessa hora bate retirada na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, aleluia. Pega tudo que é teu e saia dessa vida para nunca mais voltar. Toque desde a planta da cabeça à planta do pé. Deus, nessa hora visite, Senhor Douglas. Ah, Deus amado, nesse leito onde ele se encontra. Ah, Deus, vai quebrando toda a cadeia. Ah, Deus, toda a maldição. Ah, Deus, todo o pacto consciente ou inconsciente. Ah, Deus, despedaça o jugo, quebra a lança, queima os carros de fogo nessa hora, Senhor. Senhor, aleluia. Tu és. E liberte o Douglas nessa hora. Todas as amarras do inferno sobre a vida dele venha cair por terra agora. Em nome de Jesus. Toque no cérebro, no sistema nervoso central. Deus vai restaurando. Levanta ele desse leito, Espírito Santo. Vai visitando ele nessa hora. Ah, Deus deu vigor. Restaura a saúde do Douglas, Senhor. Força respiratória necessária. Glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu clamo. Glória, aleluia. É o nome daquele que é vivo. Glória ao teu É o nome daquele que é santo. Glória ao teu É o nome daquele que é poderoso. Glória. É o nome daquele que é a ressurreição e a vida. Oh, glória. Espírito de Deus, toca-nos, Senhor. Glória. Toca nele, Senhor. Toca nele. Em nome de Jesus. Visite aquele quarto que eu estava agora. Toca nele. Ilumina aquele quarto com a tua presença. Que ele possa ter uma experiência sobrenatural contigo. Ó Deus, que os anjos do Senhor que ministram a nosso favor, aleluia, possam entrar naquele ambiente agora e manifestar o teu poder, aleluia, para a glória do teu nome nós oramos, Senhor. Jesus. Aleluia. Tu és poderoso. Glória ao teu nome. Que o Senhor possa, Deus, segurar na mão do Flávio nesse momento de luta, de aflição, e ele não venha atender, oh glória, mas que ele venha confiar no Senhor, no Deus da tua salvação. Ah, Deus amado e santo, dê a ele espírito de coragem e intrepidez, de força e fé, para a glória do teu nome, Senhor. Toque em toda a família, que o Senhor possa utilizar, Senhor, até essa situação, para transformação, para renovo, para que o derramado do teu Espírito, ó Deus, incendeie toda a parentela, operando com transformação de caráter, com nomes escritos no livro da vida. Ah, Deus, como diz a tua palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Salva, Senhor, os nossos. Nós clamamos a Ti. E os nossos irmãos que estão debaixo de perseguição, Jesus, que o Senhor permaneça com eles. Que o Senhor possa dar a provisão necessária, que o pão não venha faltar. Como o salmista Davi disse no Salmo 37, creio eu, que fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão, ó glória. Tu és poderoso ainda, Senhor, para fazer maná, ó glória, descer, para a codorna descer, para fazer o corpo levar a carne, ó Deus, para no ribeiro de Querite, Senhor, a água ainda jorrar. Em nome de Jesus, sustenta, Senhor, os nossos irmãos na África, na Ásia, no Japão, na China, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, na Coreia do Norte, vai visitando, Senhor, que eles possam nos encorajar a vivermos um cristianismo genuíno, verdadeiro, cheio do Espírito Santo, com o poder do alto e não da terra, não das forças humanas e terrenas, não no poder do dinheiro, do recurso, da fama e do sucesso, mas o poder do Espírito Santo, o poder que estava sobre Estevão, o poder que estava sobre Pedro, o poder que estava sobre Tiago, o poder que estava sobre os apóstolos, Senhor. É esse poder que nós queremos. Visite nossos irmãos da Bahia, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, nossos irmãos de São Paulo, nossos irmãos de Minas Gerais, nossos irmãos do Espírito Santo, nossos irmãos de Brasília, a Espírito Santo de Deus, do Nordeste, do Pará. Deus, em nome de Jesus, vai tocando em cada um deles, Senhor, nessa hora, em toda a nossa nação. Guarde nossas famílias. Uma vez mais pedimos, mantenha, Senhor, as nossas alianças. Ajuda-nos, Senhor, a mantê-las. Somos carentes do Senhor. Que possamos viver experiências inefáveis e poderosas contigo, Jesus. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, é o que nós intercedemos pelo poder que há no nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, amado, em nome de Jesus Cristo. Terça-feira, a nossa reunião de oração. Quinta-feira, Deus permitindo, a nossa escola bíblica. Estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Domingo, sábado, dia 29, aniversário da igreja de Nova Iguaçu. Amém. Toda a igreja convidada para estar lá presente em nome de Jesus Cristo. E no dia 5 de abril, o culto de ação de graça na casa da nossa irmã Carol, toda a igreja também convidada pela nossa irmã. E no domingo, dia 6 de abril, a nossa ceia do Senhor, por favor, não falte. Não era nem preciso eu falar isso, mas não falte. Primeiro,
que é o momento de comunhão da igreja, o mandamento do Senhor. Ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu venha. E segundo, que vai ter festa no céu por um pecador que se arrepende e quer declarar, confessar o Senhor publicamente. Nosso irmão Rogério vai estar se batizando no domingo aqui. Então, toda a igreja esteja aqui para a gente celebrar junto esse momento tão especial. Amém, amado? E o aniversário da nossa igreja é no dia 31 de maio, num sábado, a partir das 19 horas. Amém, amado? Acredito que esses são os avisos que eu coloquei aqui. Tem mais algum que eu esqueci? Amém? Amém? Perdoe o horário. Amém? E perdoe, eu não gosto de passar, gosto de ser muito preciso no horário. Amém? Tem algum irmão ou irmã que nos visita hoje, nessa noite? Eu vou te dar a irmã ali que está com a irmã Tânia, glória a Deus. Deus abençoe, tá, minha irmã? Qual o seu nome, Sandra? Qual o seu nome? Penha. Satisfação, minha irmã. Deus abençoe, seja muito bem-vinda sempre, a irmã Tânia. Minha irmã Branca, beijo grande no teu coração. Santa Mateusão, grandão, filisteu do bem. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Flávio está indo aí? Flávio, a igreja está de joelho pela vida do seu filho. Ele vai levantar no nome de Jesus. Ele vai levantar. Vamos manter a fé. E ele vai sair de lá para a glória do Senhor. Fica firme, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você não desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, operando o nosso Deus, ele cooperou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor, uma semana abençoada de vitória. Dê um abraço no seu irmão aí, troca um cheiro com ele, um sorriso. Glória a Jesus. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba
está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Esta é uma história de uma cristã afegã. Era noite de 15 de agosto e estávamos dormindo. Nós estávamos sentindo um peso estranho no ar. Tínhamos medo que a qualquer momento Cabul caísse nas mãos do Talibã. Esse era um medo que estava enterrado há 20 anos e agora essa realidade estava nos encarando. Nossa preocupação não é que os americanos estavam indo embora, mas sim que nós estávamos à mercê do Talibã. Um grupo extremista com uma forte ideologia religiosa que faz com que eles matem. O Talibã que considera a educação de mulheres, além de um crime, um pecado. O Talibã que apedrejou mulheres que se comunicavam com pessoas fora do círculo familiar. Mais uma vez, eles iriam tomar o poder e governar. Como eu posso olhar nos olhos da minha filha? Como eu digo para ela que os ceifadores de vida pouparão a vida dela? Quando descobrirem a nossa fé, quais serão as temidas consequências? Em abril, quando o presidente dos Estados Unidos anunciou a retirada de suas tropas, o nosso mundo virou de cabeça para baixo. Nada mais fazia sentido. Parecia que uma longa noite de pesadelo tinha começado e que essa noite só acabaria após o nosso fim. Deveríamos fugir para sobreviver ou ficar? Para onde fugiríamos? Se ficássemos, o que aconteceria com a gente? A sombra da morte nos seguirá se ficarmos? Ou não? Quando penso em fugir, me lembro das explosões das bombas. Nunca me esquecerei do dia em que uma explosão fez nossas paredes tremerem. Parecia que a qualquer momento nossos espíritos partiriam de nossos corpos.
Era impossível calar as crianças que choravam. O olhar delas estava cheio de pânico. Eles violaram essas vidas delicadas e frágeis. Nós estávamos com muito medo de que os choros atraíssem a atenção dos soldados do Talibã. Mas as explosões foram muito intensas. No dia 26 de agosto, 13 soldados americanos e mais de 160 afegãos perderam suas vidas. Mais que um ato de terror, aquela era uma ameaça e um aviso que aqueles que tentassem fugir seriam destruídos. Nós vivemos amedrontados. Ou o Talibã nos captura, ou morreremos de fome. Nos últimos 3 dias, minha família inteira sobreviveu com uma panela de sopa de lentilha. Não consigo pensar como cuidar da minha família assim que a sopa acabar. Os filhos dos meus vizinhos são muito novos e fico pensando se eles conseguirão leite para as crianças. Eu penso como o mais novo está. Faz dias que eu não escuto sua voz. Senhor Deus, por favor, dê saúde e vida a esse garoto. Na noite que Cabul caiu nas mãos do Talibã, naquela mesma noite, minha irmã deu à luz a um menino. Qual o futuro do meu sobrinho? Ele não entenderá o significado da nossa fé, nem nossos valores. Ele não defenderá a dignidade das mulheres. Se alguém descobrisse... Não, nunca. Deus nos guarde. Aquela criança frágil tem que ter mais para o seu futuro. Jesus nos chamou para suportar o sofrimento. Se o povo não poupou Cristo, por que nos poupariam? Eu e meu marido estamos nos preparando para as dificuldades. Mas quando eu olho para os meus filhos, meu coração pesa e perco a coragem. Deus me dê coragem para o momento que... Não, nunca. Eu não posso dizer isso. Senhor, tenha misericórdia. O Talibã está indo de porta em porta, sequestrando as meninas e destruindo as famílias. Só Deus sabe quem informa eles sobre a identidade e a localização dos cristãos. Eles fazem uma busca em todas as casas. E se eles encontram cristãos, os matam ali mesmo. Assim como aconteceu com a minha família. Quem sabe quando eles vão bater na nossa porta? Se eles descobrirem que somos seguidores de Jesus, vão nos aniquilar. Em momentos como esse, eu sinto como se eu estivesse perdendo o juízo. Misericórdia, Deus. Nossos vizinhos eram cristãos. Desapareceram. Nós sentimos muita falta deles. Nós oramos por eles. Nós esperamos que eles tenham saído do país e estejam melhores em um novo país. Jovens universitárias, que seriam nossas próximas advogadas e doutoras, estão confinadas em suas casas. Seu destino está selado. Casamento forçado com soldados do Talibã. Para o resto da vida, ela será escrava, vítima e terá que suportar essa perseguição. E então, um dia, ele provavelmente será morto em combate e deixará ela e seus filhos para serem devastados por mais lobos. Essa jovem viverá sufocada. Vai passar a vida como um zumbi. Oh, Senhor, guarde essas meninas desses homens diabólicos. Querido Deus, não deixe que elas percam a esperança num futuro melhor. É nosso maior desejo nos juntar com nossos irmãos e irmãs para adorar a Deus em comunhão. Mas agora isso é impossível. Nós só podemos encontrar nosso pastor na calada da noite para que ninguém nos identifique. Nossa fé em Cristo permanecerá até o último suspiro. Senhor Deus, nos ajude a achar um caminho para nossas vidas. A história que é falada fora do país e a nossa realidade são completamente diferentes.
Eu não tenho coragem de compartilhar com vocês os detalhes delicados das nossas alegrias e dores. É tão perigoso. Mas eu sei que o meu Jesus e o de vocês é único. Por meio da oração, nós somos um. Nós somos o corpo de Cristo. Que o Senhor traga a vocês consciência da nossa dor. E temos a certeza de que nossas orações unidas em Cristo são a solução. Existem milhares de cristãos secretos enfrentando perseguição extrema por causa da fé em Cristo. Eu sou pastor, sou marido, sou pai e também sou irmão na fé. Quando os terroristas chegam até as igrejas e encontram cristãos orando, eles dizem que o tempo do cristianismo acabou. E nós precisamos fugir se quisermos salvar nossas vidas. Milhões de cristãos na África subsaariana estão deslocados por causa da violência. Pastor Soré é um deles. Nós levamos 4 longos dias para chegar até aqui. As mulheres e todas as crianças passavam a noite na beira da estrada. Não havia nada. Não tinha nenhum abrigo quando chegamos aqui. E com a ajuda de Deus, nós conseguimos fazer algumas cabanas aqui. Nessa cabana moram um total de 13 pessoas. Além da própria família, Pastor Soré e sua esposa Teresa apoiam outras 15 pessoas que fugiram de seus vilarejos. 4 pessoas dormem nesse quarto. Sim, 4. 4 dormem aqui e aqui. 3 crianças dormem aqui e outras 3 dormem aqui. Não temos muito espaço, mas somos gratos a Deus por tudo. A Portas Abertas me abençoou com muitas sementes e também com muitos fertilizantes para podermos usar nas nossas plantações. Esse é o milho que semeamos, com a ajuda de vocês. Nós estamos consumindo esse milho aqui há 3 meses. A Portas Abertas não somente nos ajuda, mas também faz visitas frequentes aqui. Então nós sabemos que eles compartilham da nossa dor e dos nossos fardos e os levam até Deus. Deus, a todo tempo, tem cuidado de nós. E eu confio nesse Deus. Ele proverá para nós. Cozinhar para a comunidade não é um fardo. Eu encaro isso como um serviço a Deus. Eles são o povo de Deus e estão deslocados involuntariamente aqui, então eu cozinho para eles, com alegria, mesmo em condições precárias. No que diz respeito ao meu ministério, eu sei que Deus ainda tem muitas coisas para mim. Tenho que sair e evangelizar
ou plantar igrejas. Nós estamos deslocados, mas Jesus não está. E nunca estará deslocado de nossas vidas. Jesus sempre estará conosco. Nós continuamos seguindo a Jesus, enquanto oramos para que Deus transforme nossa situação. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu coloco todas as pessoas deslocadas de Burkina Faso na segurança de Suas mãos, Deus da vida. Esteja com eles e traga conforto. Também intercedo pelas pessoas deslocadas ao redor do mundo inteiro. Que a Sua mão de misericórdia as toque e fortaleça a fé de cada uma. Eu peço por essa missão que apoia as pessoas perseguidas ao redor do mundo. Que Deus seja glorificado em tudo o que é feito. Em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu olho para a Bíblia, eu vejo que os grandes guerreiros enfrentaram barreiras ao longo de toda a sua vida. E agora é a minha vez. E uma verdade crucial sobre o sofrimento é que o sofrimento nunca vai ser eterno, mas Jesus sim é eterno. Sua oração e apoio encorajam e fortalecem cristãos deslocados ao redor do mundo a permanecerem firmes diante da perseguição. Por isso, no dia 15 de junho, mobilize sua igreja a participar do Domingo da Igreja Perseguida e orar por aqueles que foram forçados a fugir por causa da violência. Cadastre sua igreja no DIP 2025 e apoie a Igreja Perseguida ao redor do mundo.